Sendo muito sincera, de todos os anos que eu gravei esse vídeo, eu acho que esse foi o mais difícil de escolher os melhores livros que eu li durante o ano, porque assim, eu li muita coisa boa. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre os melhores livros que eu li em 2021. E eu li um total de 100 livros durante o ano. Eu imaginei que eu não fosse ler tanto assim, até porque a minha meta, se eu não me engano, era 75 livros. E esse ano eu coloquei mais 75, porque eu não sei o que vai acontecer, né? E como eu disse pra você, eu li muita coisa boa. Eu li muito conto legal, eu li muita história bacana, muitos livros nacionais maravilhosos. E foi extremamente difícil de escolher os melhores, os favoritos, mas assim, temos uma lista aqui. E não tem ordem de preferência, tá? Todos eles têm um lugar muito especial no meu coração, todos eles estão em primeiro lugar, e eu fiquei muito sentida, talvez, de deixar alguns livros de fora, mas eu vou deixar a lista de livros que eu li durante o ano de 2021 aqui no box de descrição pra você dar uma olhadinha e ver alguns livros que talvez te interessem também. E eu vou começar essa lista com The Pop War, que foi um livro que eu gostei demais, ele vai ser lançado pela Intrínseca esse ano, e se você não viu o vídeo onde eu falo sobre alguns lançamentos que a gente vai ter ao longo de 2022, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir. E aqui a gente tem a história da Rin, ela é uma órfã e ela tem o sonho de entrar ali na vida militar, porque vai ser uma forma dela conseguir sair daquele lugar onde ela tá, onde ela tem que seguir alguns padrões, digamos assim. E a pobreza aqui nessa história é muito grande, até porque a gente tem uma história que se passa durante o segundo sino japonês, então a questão do ópio é muito latente, existem muitas questões sobre a pobreza e muito mais, só que a Rin acaba descobrindo um poder xamânico e isso transforma ela numa arma. Só que ela não sabe exatamente quais são as consequências que ela vai ter ao longo dessa jornada dela. É uma história muito interessante, muito poderosa. Tem momentos aqui que são muito tristes, tem momentos de aprendizado. A personagem cresce de uma forma inimaginável. Eu terminei esse livro sem fôlego e estou desejando desesperadamente os outros livros porque é uma série. Então assim, foi um dos melhores livros que eu li. Só pra você ter uma noção, essas partes que eu marquei em rosa, elas são menções à história que realmente aconteceu, a coisas relacionadas à história real. Então esse livro não é apenas uma fantasia, ele tem um toque muito grande de realismo mesmo, de coisas que aconteceram na história, e eu fiquei simplesmente encantada. Eu terminei sem fôlego. O final dessa história, assim, você fica desesperado. Eu não sei nem como descrever, mas a gente vai ter resenha muito em breve, com certeza, porque assim, foi um livro que me marcou e eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Outro livro que precisava estar nessa lista e não poderia ser outro é Duna. Duna foi uma aventura, uma história que eu fiquei louca. Se você me acompanha na Twitch e se você ainda não me acompanha, você deveria acompanhar porque acontece muita coisa boa por lá e muitas leituras conjuntas também. E esse livro a gente leu numa leitura conjunta, a gente acabou lendo a primeira trilogia e em breve a gente vai ler a segunda trilogia também. E esse livro aqui não é apenas a jornada do Paul, não é apenas a jornada da Lady Jessica, não é apenas nada relacionado aos personagens de fato. A gente tem uma trajetória muito grande, politicamente falando, e é surreal e assustador como isso conversa muito com a realidade e nos faz pensar. É uma história que eu fiquei muito mexida. Eu quero fazer um vídeo muito em breve falando sobre a primeira trilogia e como eu gostei dela, de tudo o que eu senti lendo essa história, de todos os personagens, especialmente Duncan Idaho, que foi brilhantemente interpretado por Jason Momoa, né, na adaptação, que eu fiquei assim babando. E é uma história incrível, com muitas camadas, com muitos elementos, com coisas que você fica, cara, isso realmente está acontecendo? E você questiona a humanidade dos personagens, você questiona até onde eles irão. Então eu acho que esse livro não é apenas o favorito, o primeiro, mas eu acho que esse livro representa a primeira trilogia e tudo o que eu senti com essa história também. Outro livro que eu precisava colocar nessa lista é A Identidade, da Nella Larsen, que foi um livro que mexeu demais comigo. Se você não viu o vídeo onde eu falo sobre o livro e sobre o filme, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir também. E essa é uma história onde a gente vai encontrar duas amigas que há muito tempo não se viam, não se encontravam, e elas acabam se encontrando numa situação ali onde elas estão se passando por brancas. E aí você se pergunta, como isso? Porque elas têm a pele um pouco mais clara do que outras pessoas negras, então elas tinham a possibilidade de se passar por brancas. E a gente vai ao longo dessa história perceber o quão a sociedade é racista e a gente, no nosso lugar de privilégio, quanto a gente tem que observar essas situações, sabe? Então assim, foi um livro que mexeu muito comigo, tem uma
discussão muito importante que traz elementos que você talvez não pense e deveria pensar, então é um livro muito poderoso. Eu não vou falar muito sobre ele porque tem vídeo aqui no canal e eu falei muito sobre o que eu senti em relação a toda a história e do quanto eu aprendi também. Nos últimos meses, nesse canal, provavelmente a palavra Piranesi foi a mais falada aqui em todos os vídeos. Peço perdão, mas eu vou continuar falando sobre Piranesi sim, porque se você ainda não leu esse livro, por favor, leiam. E se você ainda não conferiu a resenha que eu fiz sobre o livro, eu vou deixar o link aqui nos cards também. E Piranesi vai contar a história de Piranesi, que vai visitar ali os labirintos, as salas que existem dentro de uma casa. Só que ao longo da história a gente vai perceber que não é somente isso, que não existem somente esses elementos. Piranesi vai visitar talvez ossadas, vai visitar ninhos, vai visitar uma sala que inunda, e a gente vai ver aqui uma narrativa que vai muito além da fantasia. É uma narrativa que mistura com realismo mágico, realismo fantástico, com a realidade, com mistério, enfim, é muita coisa acontecendo e a autora vai te entregar algo no final que você não está pronto ou pronta talvez para ver essa revelação, mas foi algo que mexeu muito comigo. A escrita da Susanna Clarke foi algo que me deixou muito doida, no entanto que eu comecei a ler o primeiro livro de 2022 foi Jonathan Strange, que é outro livro dela, e assim eu estou apenas apaixonada pela escrita dessa mulher. E assim, eu nunca quero falar muito sobre a história porque existe toda uma trajetória, toda uma revelação, todas as camadas que a autora vai te apresentar ao longo do livro, e é isso que você precisa ver ao longo da história, sabe? E assim, fiquei apaixonada, é isso. Eu falei até agora sobre muitos livros que são reflexivos, que trazem histórias pra você pensar, histórias pra você refletir sobre a sua realidade, sobre a realidade do próximo, mas eu também queria trazer um livro que aqueceu o meu coração, que foi Heartstopper. Eu comecei pelo livro físico e terminei no Tapastick, porque a Alice Oseman, ela ainda posta todos os quadrinhos lá no Tapastick. Se você gostaria de ler e se você lê em inglês, eu vou deixar o link aqui pra você conferir. E essa é uma história que, assim, se você tá precisando de um coração quentinho, se você tá precisando de uma história pra te deixar felizinho, leia Heartstopper. Aqui a gente vai ter a história do Charlie e do Nick, e eles acabam se encontrando ali numa aula em comum. O Charlie senta ao lado do Nick, que é um jogador de rugby, e eles começam a nutrir ali uma amizade entre eles. Só que o Charlie acaba se apaixonando pelo cara hétero, aparentemente. E a gente vai ver o desenrolar dessa história, é muito gostoso. Sabe a sensação de você se apaixonar? É exatamente isso que você tem nessa história aqui. Você se apaixona, você tem borboletas no seu estômago, você sente tudo o que os outros personagens estão sentindo. Então, assim, foi mágico, foi gostoso e eu queria muito ler essa história novamente porque a sensação é uma delícia. Outro livro pelo qual eu me apaixonei em 2021 foi Lendários, e esse livro aqui mistura fantasia, mistério, sociedade secreta, até porque a gente tem um grande punhado das lendas do Rei Arthur aqui, e a gente vai ver tudo isso sendo explorado de uma forma magnífica, belíssima e muito bem orquestrada, e a gente tem muita informação nessa história, muita informação mesmo. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Bree. Ela tem 16 anos e ela perdeu a mãe, e ela quer fugir de tudo o que a conecte ao seu passado, né? Ela acaba fugindo e nessa fuga dela, ela acaba também se envolvendo ali em algumas enrascadas que faz com que ela encontre essa sociedade secreta e ela acaba sendo atacada por um demônio e ela não sabe o que aconteceu, porém quando ela é atacada, ela tem um vislumbre ali de uma memória que a mãe dela aparentemente não morreu no acidente, talvez ela tenha sido assassinada, então ela vai correr atrás disso e assim, isso é só a ponta do iceberg dessa história, porque pra baixo tem muitas outras coisas acontecendo. A autora aqui, ela fez um trabalho magnífico, porque assim, eu fiquei extremamente apaixonada e vidrada nessa história o tempo inteiro. Outra história que eu amei ler em 2021 foi A Noite Cai, de Camila Cerdeira, e é uma história curtinha, tem 40 páginas, está disponível no Kindle Unlimited, então assim, não tem desculpa pra você não ler, entendeu? E nessa história a gente vai conhecer Ana e Cecília, elas são irmãs gêmeas e elas vieram de uma linhagem de bruxas de Yorubá. E a Ana tava na faculdade fazendo um trabalho ali com a crush dela, só que em certo momento aparece um lobisomem, e esse lobisomem basicamente estraga tudo. Então elas vão ter que passar por 7 igrejas até a meia-noite para que esse lobisomem volte à forma humana. Mas assim, ao longo disso tudo, a gente tem muita coisa acontecendo, os diálogos são incríveis, a gente tem muita representatividade, e eu amei a escrita de Camila Cerdeira, porque assim, maravilhosa. Estamos chegando ao fim dessa lista de favoritos de 2021, e assim, tem 2 livros aqui
que eu gostaria muito de esquecer para ler de novo, como se fosse a primeira vez. Você já sentiu isso com livros antes? E esse ano eu encontrei um dos meus favoritos do Stephen King, que foi Novembro de 63, que aqui a gente tem uma história onde ele traz um universo alternativo, onde uma pessoa vai tentar, talvez, evitar a morte de JFK. E essa pessoa vai conseguir viajar no tempo para fazer com que isso aconteça, com um plano que é possível de se fazer, interessante até da gente pensar ao longo disso, e a gente vai acompanhar toda a trajetória dos personagens, aquilo que eles pensam, o que acontece, easter egg de outras histórias do Stephen King, mas o mais importante aqui pra mim foi como a gente é feito de besta nessa história, porque você vai focando em uma coisa e no final você deveria focar em outra. E assim, foi um livro que me marcou muito e eu penso todos os dias sobre essa história. Eu falei sobre esse livro aqui no canal, não sei se vai ter espaço nos cards pra colocar pra você, mas eu vou deixar o link qualquer coisa aqui no box de descrição. E assim, o que eu posso dizer é, leia. Leia esse livro porque foi o meu favorito do Stephen King. Ele mistura muitas coisas como a própria humanidade, o desejo de fazer algo melhor, ou o desejo de ter um universo melhor, ou de até mesmo se sacrificar para que outra coisa aconteça para a humanidade, né? Então assim, ele traz muitos questionamentos, traz muita coisa que eu queria muito esquecer essa história só pra ler de novo. E o outro é Nix. Nix foi uma das primeiras leituras conjuntas que a gente fez na Twitch. E esse livro aqui, especificamente esse livro aqui, eu comprei por $1. Não dá nem pra acreditar que eu comprei esse livro por $1, porque capa dura, em perfeito estado, foi assim, uma compra incrível que eu fiz assim que eu cheguei aqui no Canadá, se eu não me engano. E essa história, ela vai trazer também um cunho que talvez você não espere, porque a gente tem uma ficção histórica em meio a uma história que é mais familiar, um drama familiar. A gente tem a história do Samuel, e quando ele tinha 9 anos, se eu não me engano, a mãe dele acaba saindo de casa, e ele acaba se colocando ali como culpado, como responsável por isso ter acontecido. Ele não se perdoa por isso, só que certo dia, a mãe dele acaba sendo capa de um jornal. Ela acaba sendo capa porque ela agride um político, e a partir disso, a história vai se desenrolar. A gente vai entender mais sobre a vida do Samuel, o passado dele, as mágoas que ele carrega, as marcas que ele carrega, aquilo tudo que transformou ele naquela pessoa que ele é. Então assim, foi um livro que eu não esperava, o que eu encontrei aqui, mexeu muito comigo e eu fiquei, assim, extremamente feliz de ter lido essa história. E por último, mas não menos importante, era óbvio que eu ia roubar e eu ia adicionar, na verdade, 4 livros aqui, e eu vou representar esses 4 livros com um título, que é O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Zafón. Zafón foi um autor que eu gostaria muito de ter conhecido antes. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria lido ele antes. Mas eu acho que ele veio num momento perfeito, porque 2021 não foi um ano fácil pra ninguém, e ler esses livros na companhia das pessoas que me acompanharam ao longo desse ano foi algo simplesmente incrível. E O Cemitério dos Livros Esquecidos, do Zafón foi uma história que a gente acompanha personagens incríveis, Firmin, ao longo da trajetória. A gente conhece situações que a gente não imaginava, a gente tem mistério, a gente tem magia, a gente tem imaginação, a gente tem esperança, a gente tem tudo ao longo desses 4 livros que me acompanharam ao longo de 2021. A gente vai ter um vídeo muito especial, muito em breve, sobre essa tetralogia e sobre tudo o que aconteceu e tudo o que eu senti também. Vai ser um vídeo completamente diferente do que vocês já viram aqui, e eu tô trabalhando nele há um tempinho já, e eu espero muito que você goste. Mas o que eu posso dizer sobre essa tetralogia foi que eu aprendi muito, eu cresci muito, eu me apaixonei, eu me senti no lugar dos personagens, eu me senti sendo pegada pela mão e andando por Barcelona com os personagens que a gente tem. Foi algo muito especial, algo que me marcou muito e que eu fiquei feliz demais em conhecer em 2021. Então assim, Zafón é um autor que infelizmente
nos deixou, mas eu com certeza vou revisitar essa história muito em breve também. Então, assim como eu tinha falado sobre Nyx em Novembro de 63, que eu gostaria de esquecer, com essa história eu gostaria de lembrar pra sempre, mas eu gostaria de visitar o tempo todo, assim como eu faço com o meu pé de laranja lima. Essas foram as 10 histórias favoritas em 2021, mas assim como eu disse, foi muito difícil escolher apenas 10. Se eu tivesse que escolher, seria no mínimo 25 livros aqui, mas assim, pra ficar mais enxuto ou até mesmo pra eu mesma escolher os 10 favoritos, eu acabei optando por esse número e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Me conta aqui nos comentários se algum desses livros que eu mencionei pra você já leu ou é um favorito seu também, ou que você gostaria muito de ler. Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros e também me segue lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!